Fala pessoal, tudo beleza? Já pararam para pensar quais são os maiores aeroportos aqui do nosso Brasilzão? Por quê? Olha, não é só de samba e feijoada que a gente vive, né? A aviação que conecta esse país do Oiapoque ao Chuí, e hoje a gente vai dar um rolê pelos 10 maiores aeroportos do Brasil. Sim, porque esses lugares não são só um mar de gente correndo para não perder o voo. A gente está falando de milhões de passageiros, toneladas de carga, logística, negócios. Tudo isso rolando enquanto a gente só pensa se vai dar tempo de comer um salgado naquela lanchonete antes de embarcar. Então preparem os seus cartões de embarque, acomodem-se nas suas poltronas e apertem os cintos, porque a gente vai decolar agora para uma viagem pelos maiores aeroportos do Brasil. E não esqueçam de ficar até o final para descobrir qual é o campeão, hein? Vai ter surpresa. Começando nossa lista no 10º lugar, a gente aterrissa em Salvador, Bahia. O Aeroporto Internacional de Salvador, o famoso deputado Luiz Eduardo Magalhães, ou simplesmente SSA, para a galera que manja dos códigos, é a porta de entrada para quem quer curtir as maravilhas da Bahia. E olha, não é pouca gente não, viu? Estamos falando de 7 milhões de passageiros por ano. Isso porque, além dos voos domésticos, o SSA também recebe voos internacionais, conectando a Bahia com a Europa e a América Latina. E para dar conta de tanta gente, o aeroporto passou por uma baita modernização, deixando tudo mais confortável e eficiente. Porque ninguém merece começar as férias estressado, né? Então, se você está planejando uma viagem para a Bahia, já sabe, o SSA te espera de braços abertos e com aquela energia massa que só a Bahia tem. Partindo para o sul do país, chegamos ao 9º lugar da nossa lista, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ou POA para os íntimos. E não pensem que o Salgado Filho fica para trás quando o assunto é movimentação. Mais de 8 milhões de passageiros passam por aqui todo ano, vindos de todos os cantos do Brasil e do mundo. E não é só de gente que vive o POA, não. Ele é um dos aeroportos mais importantes do Brasil quando o assunto é transporte de cargas. Afinal, o Sul é um polo industrial poderoso e tudo precisa se movimentar, certo? E para dar conta de tanto trabalho, o aeroporto está sempre em expansão, com obras e melhorias para ficar cada vez melhor. Chegando na Terrinha do Sol, ocupando o 8º lugar, temos o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, o nosso querido FOR. Com mais de 8 milhões e meio de passageiros por ano, esse aeroporto é a cara do Ceará, acolhedor e cheio de energia. E não é só de beleza que vive o FOR, não. Ele é estrategicamente posicionado para quem quer dar um pulinho na Europa ou na América do Norte, com voos diretos para diversos destinos. E para receber essa galera toda com conforto e segurança, o aeroporto passou por uma baita ampliação, modernizando suas instalações e aumentando a capacidade de atendimento. Então, se você está planejando uma viagem internacional, já sabe, o FOR é uma ótima opção, com a garantia de um atendimento nota 10. E aquele sol maravilhoso do Ceará te esperando. Descendo um pouquinho no mapa, a gente chega ao 7º lugar da nossa lista, no coração do Nordeste, o Aeroporto Internacional do Recife, também conhecido como Aeroporto dos Guararapes, ou REC para os íntimos. Com um movimento de quase 9 milhões de passageiros por ano, o REC é um dos principais centros de conexão do Nordeste. E não é para menos, né? Afinal, quem não quer conhecer as belezas de Pernambuco e de toda a região? E para quem pensa que aeroporto de Nordeste é só voo nacional, se enganou. O REC tem uma variedade incrível de destinos internacionais, com voos diretos para lugares como Miami, Lisboa e Buenos Aires. E não é só isso não. O aeroporto é conhecido pela eficiência no atendimento e pela tecnologia de ponta, garantindo uma experiência tranquila e sem dor de cabeça para os passageiros. E a gente segue viagem pelo Brasil, aterrissando agora em Minas Gerais. No 6º lugar da nossa lista, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, mais conhecido como Confins, ou CNF, para a galera da aviação. Localizado a uns 40 quilômetros da capital mineira, o CNF movimenta mais de 10 milhões de passageiros por ano. E não é só de pão de queijo que vive esse aeroporto não. Ele é um dos principais hubs de logística do país, com um movimento intenso de cargas. E para dar conta de tanta responsabilidade, o aeroporto
o CNF passou por uma baita expansão, com novas áreas, terminais modernos e tudo de última geração para oferecer o melhor serviço aos passageiros. Então, se você está planejando uma viagem para Minas Gerais, já sabe, o CNF te espera de portas abertas e com um cafezinho coado na hora. Chegando no coração do Brasil, no quinto lugar da nossa lista, temos ele, o Aeroporto Internacional de Brasília, o nosso querido BSB. Com mais de 16 milhões de passageiros por ano, o BSB é um dos aeroportos mais importantes do país, conectando a capital brasileira com o mundo inteiro. E se engana quem pensa que Brasília só tem prédios e políticos, viu? O BSB é moderno, organizado e super eficiente, com uma estrutura de dar inveja em muito aeroporto por aí. E para quem gosta de viajar para fora, o BSB oferece voos diretos para a Europa, América do Norte, América Latina e muito mais. E a gente continua nossa viagem pelo mundo da aviação brasileira, aterrissando agora no quarto lugar. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, o nosso querido VCP. Com mais de 17 milhões de passageiros por ano, o VCP é um dos gigantes da aviação brasileira, e não é à toa. Ele é um dos principais hubs de passageiros da região Sudeste e um dos maiores aeroportos de carga do país. E para dar conta de tanta responsabilidade, o VCP investe pesado em tecnologia e infraestrutura, com um terminal de cargas super moderno e um sistema de logística de primeira linha. Então, se você está procurando um aeroporto completo, com voos nacionais e internacionais, o VCP é a escolha certa. E a gente pousa agora no terceiro lugar da nossa lista, na cidade maravilhosa. O Aeroporto Internacional do Galeão, o nosso querido GIG, é a porta de entrada para o Rio de Janeiro, recebendo mais de 18 milhões de passageiros por ano. E não é para menos, né? O Rio de Janeiro é um dos destinos turísticos mais famosos do mundo, com suas praias, paisagens e aquela energia que só o carioca tem. E o GIG faz jus à fama da cidade, moderno, imponente e com uma localização estratégica. Ele é a principal porta de entrada para quem quer conhecer as belezas do Rio. E para quem gosta de voos internacionais, o GIG oferece conexões para os 4 cantos do mundo, principalmente para a Europa e América do Norte. Chegando no nosso vice-campeão, a gente pousa em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o nosso gigante GRU. Preparem-se, porque são mais de 40 milhões de passageiros por ano, o que faz do GRU o maior aeroporto do Brasil em termos de fluxo de pessoas. E não é só de tamanho que vive o GRU não. Ele é um dos aeroportos mais modernos e eficientes da América Latina, com uma estrutura de ponta e uma variedade incrível de destinos nacionais e internacionais. E para quem pensa que aeroporto grande é sinônimo de caos, se engana. O GRU passou por diversas expansões e modernizações, com novos terminais, áreas de embarque e desembarque mais amplas e tudo que há de mais moderno para garantir uma experiência tranquila e confortável aos passageiros. E a medalha de ouro vai para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o nosso querido CGH. Isso mesmo, você não ouviu errado. Apesar de não ser o maior em tamanho nem em número de passageiros internacionais, o CGH é o campeão quando o assunto é voo doméstico, com mais de 20 milhões de passageiros por ano. Localizado no coração de São Paulo, a poucos minutos do centro financeiro da cidade, o CGH é o queridinho dos executivos e de quem precisa se deslocar rapidamente pelo país. E não pense que por ser menor, ele deixa a desejar em qualidade, viu? O CGH é moderno, eficiente e está sempre em busca de melhorias para oferecer o melhor aos seus passageiros. E essa foi a nossa viagem pelos 10 maiores aeroportos do Brasil. De norte a sul, a gente viu que o país está conectado por verdadeiros gigantes da aviação, cada um com suas características e peculiaridades. E você, já teve a oportunidade de conhecer algum desses aeroportos? Conta pra gente nos comentários qual deles você já visitou ou qual você gostaria de conhecer. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima, galera!